Ana estava na cozinha, envolta pela suave luz amarelada que emanava do lustre pendurado acima da mesa. O cheiro do arroz cozinhando se misturava ao aroma do frango temperado, criando uma atmosfera que, para muitos, poderia ser considerada acolhedora. Contudo, para Ana, era apenas mais uma noite em sua vida dupla. Enquanto mexia o conteúdo da panela, seus pensamentos vagavam para longe, fixando-se na figura de sua mãe, que há semanas lutava contra uma doença que a deixava debilitada. Os cuidados constantes que precisava ter com ela, somados à pressão de manter a casa em ordem e sustentar a família, faziam com que Ana se sentisse como se estivesse constantemente carregando um fardo insuportável. Eu preciso fazer isso dar certo, murmurou para si mesma, apertando os lábios em uma linha fina enquanto olhava para a janela embaçada. A vida que levava como acompanhante era um segredo guardado a 7 chaves, uma necessidade que a forçou a fazer escolhas dolorosas. O telefone tocou, interrompendo seus devaneios. Era Flávia, sua amiga de longa data. Ana, você está bem? A voz de Flávia soou preocupada do outro lado da linha. Estou. Só, pensando na mamãe, respondeu Ana, tentando esconder a verdade que a consumia. Não se esqueça de que você também precisa cuidar de si mesma, tá? Flávia insistiu. Quando você vai parar de se sacrificar tanto? Ana suspirou. A conversa habitual sobre suas responsabilidades e seu casamento estagnado estava se tornando cansativa. Com um esforço, desviou o foco. Estou preparando o jantar para o Eduardo. Ele deve chegar a qualquer momento, disse, tentando soar animada. Espero que ele traga flores, como sempre, Flávia comentou, com um tom de brincadeira. Ana forçou uma risada, mas no fundo, sabia que as flores eram apenas um símbolo de uma felicidade que não existia. Assim que desligou, ela se perdeu novamente em seus pensamentos, questionando se realmente valia a pena manter essa fachada. O som da chave na fechadura trouxe de volta a realidade. Eduardo entrou, trazendo consigo o cheiro de um perfume caro e a luz do dia que já se despedia. Ele segurava um buquê de flores e um sorriso ensaiado, como se tudo estivesse perfeitamente em ordem. Ana, olha o que eu trouxe! Exclamou, estendendo as flores em sua direção. Obrigada, querido. Elas são lindas. Ana respondeu, tentando transmitir uma animação que não sentia. Ele abraçou e deu um beijo rápido em sua bochecha, um gesto automático que a fez sentir um frio na barriga. A interação entre eles parecia perfeita, mas Ana não pôde deixar de notar a frieza em seu olhar. Era como se, por trás daquele sorriso, houvesse um abismo que os separava. Como foi seu dia? Perguntou ela, enquanto servia o jantar. Longo. E ainda tem uma nova viagem programada para a semana que vem, Eduardo respondeu, sem olhar nos olhos dela. Ana sentiu um aperto no peito. Aquela era a rotina. Ele sempre viajando, sempre tão envolvido com o trabalho, enquanto ela se perdia em suas obrigações. Ah, que bom! A resposta saiu quase como um sussurro. Estava pensando se poderíamos. Desculpe, Ana, mas preciso estar preparado. Ele a interrompeu, pegando o celular e começando a verificar e-mails. Ela se sentiu insignificante, como se suas palavras e sentimentos fossem apenas ruídos de fundo na vida dele. O jantar prosseguiu em meio a diálogos superficiais e olhares perdidos, uma dança ensaiada que ambos conheciam bem. Mais tarde, Ana saiu para encontrar Flávia. O vento fresco da noite acariciou seu rosto, trazendo consigo um misto de esperança e angústia. Ao chegar ao café onde se encontrariam, Flávia já aguardava, com a expressão preocupada. Oi, Ana. Como você está? Flávia cumprimentou, puxando-a para um abraço apertado. Estou, tentando lidar com tudo, Ana respondeu, sentando-se à mesa. Você precisa se abrir. Amiga, não dá para carregar esse peso sozinha, Flávia insistiu, olhando nos olhos de Ana com sinceridade. Ana hesitou, as palavras mal saindo de sua boca. O que ela poderia revelar? Que estava presa em um casamento que não a preenchia, vivendo uma vida que não era dela? Eu só, não sei se consigo, confessou, a voz embargada. Flávia pegou a mão de Ana, segurando-a com firmeza. Você não está sozinha. Estou aqui. Sempre estarei. A vida é curta demais para viver em segredo e medo. Você merece ser feliz, Flávia disse, com convicção. Ana olhou para a amiga, sentindo uma onda de emoção. No fundo, sabia que precisava de coragem para mudar sua vida, mas a insegurança consumia.
Naquele momento, enquanto o café fervia e as vozes se misturavam ao redor, Ana decidiu que era hora de pensar em si mesma, mesmo que isso significasse enfrentar os fantasmas de sua vida. Ana estava em sua pequena cozinha, o cheiro do jantar misturando-se com a ansiedade que a consumia. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Ao atender, uma voz do outro lado da linha soou apressada e direta. Ana, precisamos de você hoje à noite. A acompanhante que você conhece não pode vir. Estamos com um cliente que não pode esperar. O coração de Ana disparou. Era uma oportunidade de ganhar um dinheiro extra, mas a ideia de substituir outra mulher a deixava inquieta. Eu não sei, estou ocupada, respondeu hesitante, embora soubesse que suas dívidas não a permitiam recusar. Ana, por favor, é por uma boa causa. Você sabe que ele é um cliente importante. O que você acha? A insistência da voz a fez pensar em sua mãe, que precisava de cuidados adicionais, e na pressão de sustentar a casa. Está bem, eu vou, disse, sua voz falhando um pouco. Depois de desligar, ela se sentou à mesa, a mente agitada. O que eu estou fazendo? Murmurou para si mesma, enquanto suas mãos tremiam levemente. Mais tarde, enquanto se preparava para o encontro, Ana sentiu seu coração acelerar. O vestido que escolheu estava um pouco justo, mas de alguma forma, isso a fazia sentir-se confiante. Olhou-se no espelho, tentando esconder a dúvida que a atormentava. Você consegue, Ana. É só mais uma noite, disse em voz alta, como se as palavras pudessem convencê-la. Mas, ao mesmo tempo, as imagens de sua vida com Eduardo invadiam sua mente. Ele sairia novamente, sem saber o que realmente aconteceria naquela noite. Quando Eduardo chegou, o clima estava tenso. Ele parecia cansado, mas seu sorriso ainda era capaz de iluminar o ambiente. Oi, amor, estou indo para uma reunião. Você vai se sair bem sozinha? Perguntou, pegando a mala à sua porta. Ana tentou sorrir, mas a sensação de culpa fazia-se sentir dividida. Sim, claro. Apenas tenho algumas coisas para fazer em casa. Ótimo! Amanhã tenho um compromisso de manhã. E depois vou viajar de novo. Vou sentir sua falta, ele disse, enquanto se aproximava para um beijo. O toque dele ainda despertava algo dentro dela, mas a verdade a corroía. Eu também vou sentir sua falta, respondeu, a voz embargada. Eduardo não percebeu a hesitação, concentrado em seus próprios pensamentos. Ah, e sobre hoje à noite? Eu tenho um encontro. Não se preocupe, é só um jantar de negócios. A frase pegou Ana de surpresa. Um encontro? Um nó se formou em seu estômago. Entendo. Boa sorte, ela disse, tentando manter a compostura. Assim que ele saiu, uma onda de alívio e angústia a invadiu. O que ela estava prestes a fazer se tornava mais real a cada segundo. O tremor em suas mãos aumentou enquanto ela se dirigia ao local do encontro, seu coração pulsando como um tambor. Eu sou apenas uma profissional, repetiu para si mesma, tentando se convencer de que não havia nada de pessoal naquilo. Quando chegou ao lugar, Ana hesitou na porta. A decoração era elegante, e as luzes baixas criavam um ambiente íntimo. Ela respirou fundo e, ao abrir a porta, seu coração parou. Eduardo estava ali, sentado, com um sorriso que rapidamente congelou no rosto ao vê-la. O choque era palpável. O silêncio entre eles parecia gritar, e Ana sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Ana! Ele finalmente conseguiu pronunciar, sua expressão alternando entre confusão e incredulidade. Ela ficou paralisada, sem saber como reagir. Eduardo, disse, a voz quase um sussurro. O que poderia dizer? As palavras falharam, e a realidade de suas vidas se entrelaçava de uma maneira que nenhum deles havia imaginado. Ele era o cliente que ela deveria atender, e ela era a esposa que ele estava prestes a trair mais uma vez. O que fazer agora? Ambos estavam presos em um jogo de ilusões, e essa noite seria o divisor de águas que ninguém esperava. Ana e Eduardo se encaravam, as palavras pareciam ter se perdido em um abismo de silêncio. O olhar de Ana era um misto de confusão e dor, enquanto Eduardo, por sua vez, parecia ter se transformado em uma estátua de pedra, incapaz de se mover ou reagir. O ambiente ao redor deles estava impregnado de uma tensão palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Eu não sei o que dizer, Ana finalmente quebrou o silêncio, a voz trêmula. Eu não esperava que você estivesse aqui. Eduardo cruzou os braços,
seus olhos azuis fitando-a com uma intensidade que a fazia sentir como se estivesse sendo desnudada. E o que você esperava, Ana? Que eu não soubesse? Que você não tivesse uma vida secreta como a minha? Ana sentiu uma onda de indignação percorrer seu corpo. Isso não é justo. Eu fiz isso por necessidade. Eduardo, você não faz ideia do que eu enfrento todos os dias para sustentar nossa família. Ah, então você está dizendo que isso é uma justificativa? Eduardo respondeu, a voz carregada de sarcasmo. E quanto a mim? Eu sou apenas um homem que viaja a trabalho, enquanto você se transforma em alguém que não reconheço? Você não é o único que tem uma vida dupla. Ana disparou, a frustração explodindo em suas palavras. Você acha que é fácil para mim? Enquanto você se diverte com as suas divertidas escapadas, eu estou aqui, lutando para manter tudo em pé. Eduardo balançou a cabeça, o desdém escrito em seu rosto. E você não acha que eu sabia? Sempre percebi algo estranho. Ana, o jeito como você se afastou. A forma como você se prepara para as noites em que supostamente está cuidando da sua mãe. Ele se aproximou, a voz baixa e ameaçadora. Você acha que eu sou tão ingênuo assim? Ana sentiu um nó se formar em seu estômago. A acusação era como um golpe, uma punhalada de culpa que a fez hesitar. Eu nunca quis te enganar. Eduardo, eu fiz isso por nós. Por sua mãe, por nossa casa. Você não entende? Entender? Entender o quê? Que você me traiu, assim como eu te traí? Eduardo retrucou, a raiva transbordando. A diferença é que eu posso ser considerado um cliente, mas você foi para a cama com outro homem por escolha. Não se trata de escolha. Ana gritou, as lágrimas ameaçando escorregar pelo seu rosto. Eu não tinha alternativa. Sempre que você saía em suas viagens, eu ficava sozinha, sem saber se você voltaria. Sem saber se a nossa vida era real. Você me deixou sozinha, Eduardo. A discussão tomou um rumo inesperado. As verdades que ambos haviam escondido agora estavam expostas, como feridas abertas em um corpo machucado. Eduardo respirou fundo, a expressão no rosto mudando de raiva para uma espécie de tristeza resignada. E se eu disser que frequento uma acompanhante, que me divirto com ela? O desdém em suas palavras era evidente, mas a dor em seus olhos não podia ser ignorada. Ana ficou em silêncio. A revelação atingiu como um soco no estômago. Você está mentindo. Não estou. Ana, sempre que viajo, há essa mulher. E é divertido, é leve, não há obrigações. Ele olhou para o chão, como se as palavras que saíam de sua boca fossem uma confissão, um peso que ele carregava. Mas agora, ao te ver aqui, não posso negar que me sinto um idiota. Um idiota? Ana repetiu, sua voz quase um sussurro. Você acha que isso é apenas um jogo? Acha que eu não estou sofrendo por tudo isso? Que eu não tenho sentimentos? Você também não parece se importar muito com os meus, Eduardo respondeu, a voz agora mais calma, mas ainda cheia de amargura. Estamos aqui, frente a frente, e não conseguimos ver nada além das mentiras que criamos um para o outro. Ana sentiu seu coração apertar. O que vamos fazer agora? Como podemos voltar atrás? Talvez não possamos, Eduardo respondeu. A sinceridade em sua voz a fez estremecer. Estamos presos em um ciclo de mentiras, e isso precisa acabar. Então, o que você sugere? Ana questionou, a esperança começando a se esvair. Não sei. Mas precisamos decidir se vamos continuar assim ou se vamos enfrentar a verdade. Não importa quão dolorosa ela seja. A sinceridade em seu olhar a fez repensar sobre tudo. As vidas que eles haviam construído estavam em ruínas. E agora, a única certeza que tinham era a incerteza de um futuro que parecia cada vez mais distante. Ana estava paralisada, o choque da revelação ainda pulsando em seu corpo. O apartamento que um dia havia sido um refúgio agora parecia uma prisão. A raiva fervia dentro dela, mas a sensação de traição era ainda mais profunda. Eduardo, do outro lado da sala, tentava se recompor, mas a verdade era inegável. O silêncio pesado entre eles parecia gritar, e Ana sentia que cada segundo que passava estava se esvaindo como areia entre os dedos. Você realmente não sabe como se desculpar, sabe? Ana finalmente rompeu o silêncio, sua voz tremendo de emoção. Você acha que um sinto muito vai consertar tudo isso? Você está aqui, na minha frente, e tudo que eu vejo é um homem que não tem respeito nem por mim nem por si mesmo. Eduardo,
Com a expressão marcada pela confusão e pela culpa, tentou se aproximar. Ana, eu estava tentando me divertir. Apenas isso. Eu nunca quis te machucar. Divertir-se? Ela riu, mas não havia humor em seu riso. Você acha que isso é uma brincadeira? Para mim, isso nunca foi um jogo. Eu estou aqui, lutando diariamente para manter nossa vida em ordem, enquanto você se entrega a essas ilusões. E agora, você vem me falar sobre diversão? Ele hesitou, a frustração tomando conta de seu rosto. Você não entende. A vida é difícil, e eu só precisava de um escape. Escape? Ana repetiu, cada palavra saindo como uma punhalada. E eu sou o quê? Sua âncora? Sempre segurando as pontas enquanto você se perde em seus próprios erros? Essa vida que você leva não é uma fuga. Eduardo, é uma traição. A tensão entre eles era palpável, e Ana sentiu a necessidade de se afastar, de escapar daquela cena que parecia um pesadelo. Eu não posso mais fazer isso. Não posso viver sob essa sombra. Você não é o homem que eu pensava que conhecia. Ela fez menção de sair, mas Eduardo a segurou pelo braço. Por favor, Ana, não vá. Podemos resolver isso. Eu prometo. Eu vou mudar. Não, Ana disse, com firmeza. Você não pode simplesmente prometer mudar. Eu não posso mais confiar em você. O que você fez não tem volta. Eu preciso de um tempo. E, acima de tudo, preciso de espaço. Com um empurrão leve, ela se desvinculou da mão dele e caminhou em direção à porta. Cada passo parecia pesar uma tonelada, mas a determinação a guiava. Ao abrir a porta, o ar do corredor a envolveu como um bálsamo, e ela respirou fundo, tentando se acalmar. No fundo, sabia que precisava deixar tudo para trás. Quando finalmente chegou em casa, o silêncio a acolheu. A solidão do apartamento a envolveu como um manto pesado, e Ana se despediu das lágrimas que até então não havia deixado transbordar. Sentou-se no sofá, com a cabeça entre as mãos, tentando juntar os cacos da sua vida que havia se despedaçado em um único encontro. As imagens de Eduardo rindo, fazendo planos juntos, agora pareciam distantes, como um filme que ela havia assistido há muito tempo. Eu não posso mais viver assim, pensou, enquanto a raiva e a tristeza se misturavam dentro dela. Não posso ser a mulher que foi enganada. É hora de tomar as rédeas da minha vida. Ana se levantou, decidida. A ideia de vingança começou a tomar forma em sua mente, não como um ato de maldade, mas como um modo de se libertar das correntes que a prendiam. Eduardo poderia ter suas diversões, mas ela não permitiria que ele a visse como uma submissa que aceitaria tudo em nome de um amor que, na verdade, nunca existiu. Eu vou me vingar, sussurrou para si mesma, com um brilho de determinação nos olhos. Mas não será só por mim. Será para mostrar a ele que suas ações têm consequências. Com o coração acelerado e a mente fervilhando de ideias, Ana começou a planejar. O que poderia fazer para mostrar a Eduardo que ele não poderia simplesmente andar por aí, levando uma vida dupla, sem que houvesse um preço a pagar? Ela precisava de aliados, de alguém que pudesse ajudá-la a orquestrar sua vingança. O telefone de Ana tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Flávia. Ela atendeu, e a amiga imediatamente percebeu que algo estava errado. Ana, você está bem? O que aconteceu? Flávia perguntou, sua voz preocupada. Ana respirou fundo, decidindo que era hora de compartilhar a verdade. Flávia, eu preciso te contar tudo. Ana respirou fundo enquanto caminhava até o café onde Flávia esperava. O peso do que acabará de vivenciar ainda perseguia, mas havia uma determinação crescente dentro dela. Assim que entrou, avistou Flávia em uma mesa ao canto, com um olhar preocupado e ansioso. A amiga acenou, e Ana se aproximou, sentindo-se um pouco mais forte com a presença dela. Ana, você está bem? Flávia perguntou, levantando-se para dar um abraço. O que aconteceu? Ana respirou fundo, a voz tremendo enquanto contava sua história. Revelou cada detalhe, desde o casamento que parecia perfeito até a descoberta da traição de Eduardo. A cada palavra, suas emoções se intensificavam, e a expressão de Flávia oscilava entre surpresa e indignação. Ele nunca te mereceu, Ana, exclamou Flávia, batendo a mão na mesa com força. Você precisa fazer algo a respeito. Não pode deixar isso barato. O que você sugere? Ana perguntou, sua voz um misto de insegurança e esperança. Não posso simplesmente confrontá-lo.
Ele ainda é meu marido. Mas ele não te respeita. Olha o que ele fez. Flávia insistiu, a paixão na voz dela transparecendo. Você precisa expor isso. Ele precisa sentir as consequências de suas ações. Vamos fazer isso juntas. Ana hesitou, mas a ideia de se vingar, de fazer Eduardo sentir o peso de sua traição, começou a tomar forma em sua mente. A adrenalina a impulsionou. Você tem razão. Eu não posso continuar vivendo assim, como se nada tivesse acontecido. As duas começaram a planejar. Flávia, sempre cheia de ideias, sugeriu que elas se aproximassem da acompanhante que Eduardo frequentava, a mulher que, mesmo sem saber, havia se tornado uma peça fundamental no jogo que Ana estava prestes a jogar. Vamos nos encontrar com ela. Ana, juntas, podemos montar um plano que vai deixar Eduardo chocado. Flávia disse, os olhos brilhando com a perspectiva da vingança. Ana concordou, sentindo um misto de empolgação e nervosismo. Era hora de assumir o controle de sua vida, e essa era uma oportunidade que não poderia deixar passar. Nos dias seguintes, Ana e Flávia conseguiram descobrir quem era a acompanhante. Chamava-se Lúcia, e, ao que parecia, Eduardo a considerava apenas uma diversão passageira. Com coragem, Ana decidiu que precisava conhecê-la. O encontro foi marcado em um local discreto, um bar onde a conversa poderia fluir sem interrupções. Ana chegou antes. Quando Lúcia entrou, sentiu um frio na barriga. Não era apenas a mulher que havia traído sua confiança. Era a pessoa que, de alguma forma, partilhava da dor que Ana sentia. Com um sorriso nervoso, Ana cumprimentou Lúcia. Oi, você deve ser a Ana, disse Lúcia, estendendo a mão. Havia um ar de curiosidade no olhar dela, mas também um toque de empatia. Sim, e você é a Lúcia. Obrigada por vir, Ana respondeu, sentindo que uma aliança poderia se formar ali. As duas mulheres se sentaram e começaram a conversar. Ana revelou a Lúcia o que havia acontecido entre ela e Eduardo. E, para sua surpresa, Lúcia se mostrou solidária. Eu não sabia que você era casada. Ana, eu pensei que ele estivesse solteiro. Lúcia disse, a expressão dela mudando para uma de compreensão. Eu nunca quis causar dor a ninguém. Eu sei, e não estou aqui para te culpar, Ana disse, sentindo uma conexão inesperada. Mas precisamos fazer algo. Precisamos que ele enfrente as consequências. A ideia de expor Eduardo para o mundo começou a tomar forma entre as duas. Elas decidiram que o melhor lugar para isso seria durante uma reunião de negócios em que Eduardo estaria presente. Era o cenário perfeito. Ele seria confrontado não apenas por Ana, mas também por Lúcia, e todos os colegas de trabalho dele assistiriam ao desenrolar dos acontecimentos. Ana sentiu seu coração acelerar ao pensar no plano. Era um ato ousado, mas necessário para recuperar seu poder e dignidade. Assim, juntas, elas traçaram o plano que mudaria suas vidas para sempre, unidas pela dor, mas determinadas a transformar isso em empoderamento. A sala estava em um silêncio pesado, quebrado apenas pelo som do coração acelerado de Ana. O ar parecia denso, carregado de tensão e emoções conflitantes. Eduardo, cercado por seus colegas de trabalho, tentava se recompor após a revelação devastadora. Ele olhava para Ana com uma mistura de incredulidade e raiva, como se houvesse uma parte dele que não aceitava que tudo aquilo estava acontecendo. O olhar de Ana, por outro lado, estava cheio de uma determinação que ele nunca havia visto antes. Você não pode fazer isso comigo, Ana, disse ele, sua voz carregada de desespero. Você não sabe o que está fazendo. Ana respirou fundo, sentindo o peso da humilhação que ele tentava empilhar sobre seus ombros. Eu sei muito bem o que estou fazendo, Eduardo. Você se esqueceu de que eu também sou uma pessoa? Que eu também sinto? Ou isso não importa para você? Os olhares dos colegas de trabalho de Eduardo se voltaram para ele, e Ana percebeu que a verdade estava se espalhando como fogo em palha seca. Um deles, um homem de terno cinza, questionou: Eduardo, você realmente cometeu essas traições? Isso é verdade? A vergonha e a raiva se misturavam no rosto de Eduardo. Isso não é o que parece, tentou se justificar. Mas a incredulidade nas expressões dos outros deixava claro que suas palavras não tinham mais poder. Você é um homem casado, disse a acompanhante, que estava ao lado de Ana, com um olhar frio. E não apenas casado, mas um homem que se divertiu às custas de uma mulher que acreditou em você. E agora? Olha onde você está. Ana sentiu um misto de alívio e satisfação ao ver Eduardo sendo confrontado.
Cada palavra da acompanhante era como um golpe preciso, e ela se deu conta de que a vingança não se tratava apenas de dor, mas de libertação. Você não pode simplesmente brincar com as pessoas e esperar que elas não se machuquem, Eduardo. Agora você vai ter que enfrentar as consequências, completou Ana, a voz firme. Eduardo se virou para ela, tentando recuperar o controle. Ana, por favor, vamos conversar em particular. Isso é uma loucura. Uma loucura? Você realmente acha que ainda há algo a ser conversado entre nós? Eu não sou mais a sua esposa submissa, aquela que esperava por você enquanto você se divertia com outra mulher. Chega de mentiras, ela exclamou, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. Os olhares de reprovação dos colegas eram como lâminas afiadas, e Ana percebeu que as máscaras estavam caindo. Eduardo estava sendo despojado de sua fachada de homem ideal, e cada segundo que passava o tornava mais vulnerável. Ele tentava se defender, mas as palavras se esvaíam diante da realidade que não poderia mais ser ignorada. Com o ambiente se tornando cada vez mais hostil, Eduardo decidiu se afastar, mas Ana não permitiu. Você não pode escapar. Eduardo, essa é a sua verdade, e você deve enfrentá-la. Eu sou a última pessoa que você deveria tentar enganar. Ao se afastar, ela sentiu a força da sua decisão. O peso que antes a oprimia agora se dissipava, dando lugar a uma nova vida que ela estava prestes a conquistar. A acompanhante a olhou com um sorriso cúmplice. Você foi incrível. Essa foi uma verdadeira libertação. Ana sorriu, sentindo que a aliança delas era mais forte do que qualquer coisa que Eduardo pudesse imaginar. Obrigada. Agora, o que você vai fazer? Perguntou, genuinamente curiosa sobre o próximo passo. Eu vou me afastar dele. Não vale a pena continuar com um homem que não sabe valorizar as pessoas ao seu redor, respondeu a acompanhante, sua voz firme e decidida. Ana assentiu, já pensando em seu próprio futuro. Ela tinha uma proposta de trabalho em mãos, uma oportunidade que poderia mudar sua vida. Eu estou pronta para essa nova fase. E você? O que vai fazer a seguir? Vou seguir em frente, como você. O passado não define quem somos. E eu não quero mais viver na sombra de alguém que não merece minha consideração, afirmou a acompanhante. Ana sorriu, sentindo-se mais forte a cada momento. O que antes parecia um capítulo sombrio estava se transformando em uma nova história, repleta de oportunidades e autodescoberta. Vamos juntas, então, para um futuro melhor. E assim, enquanto Eduardo enfrentava as consequências de suas escolhas, Ana e sua nova amiga se preparavam para trilhar um caminho de liberdade e autovalorização. O sorriso de Ana brilhava, refletindo a certeza de que, finalmente, ela poderia ser quem realmente era, sem amarras ou mentiras. Que história incrível, não é mesmo? Histórias como a de Ana nos fazem refletir sobre a força que temos dentro de nós para superar qualquer situação, por mais desafiadora que seja. Se você se conectou com essa jornada de emoções e decisões difíceis, aproveite para se inscrever no Vozes Brasileiras FM e não perca nenhuma das nossas histórias repletas de vida, coragem e transformação. Deixe nos comentários o que achou dessa narrativa e como você encararia uma situação assim. Vamos continuar essa conversa juntos.